Graça e paz. Nós estamos no início desse nosso bloco de estudos, né? Estamos na terceira lição. Tivemos a primeira lição, a segunda, agora chegamos na terceira, que vem falando sobre a questão de que temos que ter esperança, né, nesse tempo de quarentena. E essa terceira lição vai falar sobre a questão da oração como refúgio, né? E nós bem sabemos, né, que a oração é a nossa ligação, é a nossa conversa diária nos momentos de alegrias, nos momentos de tristeza, nos momentos de lamento, nos momentos de aflição, de angústia. Então a oração é aquele bálsamo, é aquela conversa, é aquele aproximar que nós temos com Deus em todos os momentos da nossa vida. Muito bem. E o autor aqui ele já abre esse estudo dizendo que a oração é o ato da comunhão com Deus ao longo de toda a história do povo de Deus. Vemos a oração como uma arma, um escudo, um refúgio nos momentos de paz e tranquilidade, bem como nos de dificuldade, guerra, sofrimentos, a oração é um refúgio. Ele narra aqui que no período do reinado de Salomão, Israel estava em plena expansão territorial. Vivia momentos de prosperidade, bem-estar social e paz. O templo foi construído e consagrado ao Senhor por meio de louvor e oração. Em resposta à oração, né, de Salomão, que foi construído e consagrado ao Senhor por meio de louvor e oração, em resposta à oração consagratória do templo, em uma noite Deus se apresentou a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como templo de sacrifício. E se eu fechar o céu para que não chova, ou se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar a praga entre o meu povo, e se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas, no capítulo 7, do versículo 12 a 14. Não, então esse sonho, né, ou essa oração que Deus se revela para Salomão, né, então Deus está dizendo, se nessas circunstâncias que o povo estiver em aflição, passando por momentos difíceis, mas se ele buscar a minha face, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, confessar os seus pecados, então ele diz que sarará a terra. Então, mostrando que realmente, quando nós buscamos ao Senhor em oração, quando nós falamos ao Senhor, quando nos peticionamos ao Senhor, quando suplicamos ao Senhor, Ele vem em nosso socorro e Ele modifica a nossa situação, né? Transforma um momento de angústia, um momento de aflição, em um momento realmente de consagração, um momento realmente de adoração, né? Então ele recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, né? Então o autor vai dizendo aqui que ele vai dizer dentro do estudo que realmente orar, agradecer a Deus, consagrar a Deus é muito mais do que só nós louvarmos, só nós falarmos. Então é um complemento de várias ações que nós temos que fazer para que Deus possa interceder. Quando eu digo interceder em nosso favor, eu quero dizer o seguinte: quando Deus ouve a nossa oração, porque muitas das vezes um não de Deus é uma resposta à nossa oração, né? O silêncio de Deus muitas das vezes é a resposta à nossa oração. Então, quando nós sabemos ouvir, interpretar aquilo que Deus tem para falar conosco, então nós falamos com o Senhor e Ele fala conosco de várias maneiras, como Ele já tem falado. E ele vai dizer aqui nesse subtópico, diz que por meio das súplicas e orações, nos refugiamos em Deus. Quer dizer que através da nossa colocação na presença de Deus, nós podemos nos esconder, não podemos nos abrigar,
podemos estar seguros, né, no Senhor, né, porque é através do nosso, como falei, do nosso confessar, do nosso falar, do nosso suplicar, do nosso lamentar na presença de Deus, é que onde é o lugar que nós encontramos refúgio, né? O autor mesmo fala que do salmista, né? Se ele tomar as asas da alva, o Senhor está. Se ele estiver no abismo, ele está. Ou seja, Deus, ele está em qualquer lugar, desde que nós conseguimos identificar através do nosso contato diário que nós temos com Ele, né? Nós conhecemos o Deus através da Sua palavra, Ele se revelando a nós, e nós o conhecemos quando conversamos com Ele através da nossa oração, como falei, de súplicas, lamentos, alegria, agradecimentos, né? E o autor diz aqui: mesmo Israel experimentando um momento de extraordinária prosperidade socioeconômica, isso não o isenta de tragédias, catástrofes, guerras, doenças e pecados. Fazia-se necessário contrição, humildade, arrependimento, confissão de santidade, só assim Deus faria morada em seu templo. Está dizendo aqui que muitas das vezes, como aconteceu lá com o povo de Israel, o povo só estava na presença de Deus de proforma, né? Adorava Deus de boca, mas não adorava de coração, né? Porque a palavra de Deus fala que Ele, antes mesmo de nós nos formar, Ele já nos conhecia, né? Antes mesmo de nós estarmos no ventre da nossa mãe. Então, é importante que quando nós nos colocamos na presença de Deus, quando nós falamos com Deus, precisa haver sinceridade. Ele diz aqui que no presente momento o mundo passa por uma pandemia de Covid, né, que nós já vamos aí para o segundo ano nela, né? Até a presente hora em que escrevo, né, o autor está falando, não havia uma vacina, um antídoto para essa terrível doença que tem ceifado a vida de muitas pessoas. Portanto, só nos resta nos refugiarmos em Deus por meio das súplicas e das orações, né? Então, mostrando aquilo que nós falamos lá no início, né? E ele falou aqui anteriormente, mesmo no momento de adversidade, Deus não deixou de ser Deus. O que pode nos tranquilizar como cristãos é realmente a nossa colocação na presença de Deus, é colocar para o Senhor as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, né? O nosso mover na presença de Deus, ele precisa ser com sinceridade, né? Porque Deus sonda os nossos corações, né? E o salmista diz, sonda o Senhor e me conhece, vê se há em mim alguma coisa que te desagrada, né? Ele diz assim, algum caminho mau, que o Senhor possa me guiar pelo caminho da eternidade, ou seja, pelo caminho do encontro com Deus, né? E como nós encontramos Deus? Indo a Ele através da oração. Ele nos se revelando através da sua palavra e nós nos colocando na presença do nosso Deus. E o salmista lá no Salmo 46, versículo 1 e 2 diz o seguinte, né? Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Quer dizer, pode acontecer diversas situações difíceis e terríveis, mas nós não devemos nos abalar, porque o Senhor é a nossa fortaleza. Ele é o nosso refúgio, né? Então, repetindo aqui esse segundo parágrafo, ele diz aqui, no presente momento o mundo passa por uma pandemia de Covid. Até a presente data, quando ele escreveu, não havia vacina, agora já tem a vacina, né? E mesmo assim, nós vemos que nesse momento que nós estamos vivendo agora, que tem uma vacina, muitas pessoas ainda foram ceifadas, né? E muitos ainda vão ser ceifados, né? Não sabemos quantos, quem será, né? Mas muitos serão ceifados. Por quê? Porque a doença está aí, né? Ela está aí no meio de nós. E assim, portanto, nos resta nos refugiarmos em Deus por meio das súplicas e das orações. Quer dizer, nós não podemos nos fugir disso, né? Porque os problemas, ele vai, e dentro do estudo dessa revista, lá no início, lá, se você leu lá a revista lá no início, a revista digital que você recebeu, ele vai falar que teve várias crises no mundo, fala da peste bubônica, peste negra e outros males e pandemias que estiveram neste mundo, e o homem, né, chegou até aqui. Por que o homem chegou até aqui? Né? Por como diz a palavra, até aqui o Senhor nos ajudou, pela ajuda de Deus, pela misericórdia, porque é Ele que permite todas as coisas. Ele permite que os problemas apareçam e Ele permite que nós
tenhamos condição de passar sobre eles e por eles e continuar em frente. Ele vai falar aqui no primeiro tópico que a oração é o refúgio por meio da fé. Sem fé, o versículo que a gente conhece muito lá em Hebreus, no capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé salvadora confia tanto na existência de Deus quanto na sua misericórdia. A fé não é só conhecimento no intelecto, né? Não é só o conhecimento, a sabedoria do homem, né? É muito mais. É viver seguramente na transcendental. A fé não insiste em conhecer a razão, mas as ações de Deus, mas considera Deus como o maior das bondades e misericórdia, né? Ele está dizendo que nós oramos, mas nós vivemos por fé. Desculpa. Porque, como diz o versículo lá, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Por quê? Porque a fé é o princípio que nós conhecemos, é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós temos certeza que elas vão acontecer, né? Por quê? Porque eu sou adivinho? Não. Porque sei que Deus está no controle e a palavra de Deus fala que Deus não é homem para que minta. Ou seja, o que ele prometeu, ele vai cumprir. Mesmo que para nós, muitas das vezes, seja tardia essa promessa, mas ela jamais deixa de ser cumprida. A oração mais significativa é a que brota de um coração cuja confiança está depositada no Deus que agiu e falou através dos antigos servos. E por último, por intermédio do seu Filho, Jesus, e dos ensinamentos da Bíblia. Uma vida devocional vitoriosa tem como pedra angular a obra e as palavras de Cristo, registradas na Bíblia através dos profetas e apóstolos, né? Deus fala conosco através da Bíblia e nós respondemos com uma oração cheia de confiança e fé, com base na afirmação, na afirmação bíblica de que Deus é pessoal, vivo, conhecedor de todas as coisas, infinitamente sábio e poderoso. Cremos que Ele pode nos ouvir e ajudar. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, né? Então, se nós queremos nos achar justificados ou ser justos perante Deus, nós precisamos acreditar que Deus é o Senhor da nossa vida, que Jesus veio a esse mundo, morreu, deu sua vida por nós, né? E a palavra fala que ainda nós somos pecadores, ainda cheios de pecado, e Ele morreu por nós, né? E como nós podemos justificar isso? É acreditar, né, que Jesus veio, que Ele vai voltar, que Ele é o Filho de Deus, que Ele está à destra de Deus intercedendo por nós, deixou um Espírito Santo consolador. Então, isto aí, ele está dizendo para nós que realmente é a fé. Segundo tópico que ele diz aqui, oração e refúgio por meio da adoração. Após sua ressurreição, Jesus apresentou-se aos seus discípulos e por alguns dias, antes da sua ascensão aos céus, uma das apresentações foi a Simão Pedro. Nesse encontro, Jesus pergunta 3 vezes a ele. Aquela pergunta que a gente conhece, que Jesus pergunta a Pedro se ele o amava, né? Simão, filho de João, tu me amas? Pedro tendia a orgulhar-se de seu comprometimento perante aos outros discípulos. Tal orgulho o impedia de ver que Cristo tinha que morrer por ele e não ele por Cristo, né? Que ele citou, se vê, eu vou à frente, eu morro por ti, né? E Jesus vai dizer para ele, não é bem assim, né? Estão mostrando que a obra que Jesus queria que ele fizesse era muito maior do que ele dar a sua vida física. Era realmente, naquele momento, ele realmente, pela atitude que ele tinha, pela coragem que ele tinha, pela disposição que ele tinha, era conduzir a igreja por amor a Cristo. Então, isso aqui, em seu triplo diálogo com Pedro, Jesus
restaura esse discípulo para o serviço de seu rebanho. Mostrando que Pedro, que toda aquela arrogância, e todo aquele momento que ele passou negando a Jesus, aquilo ficou para trás, que agora realmente Jesus viu nele aquele quem poderia ser o condutor da igreja, que poderia segurar as pontas, se podemos dizer assim, para que a igreja pudesse continuar, porque Jesus disse para eles, o lugar para onde eu vou vocês não podem ir, e vocês não vão saber agora, mas no momento vão saber. Jesus estava dizendo o seguinte, que realmente ele não ia ficar mais, fisicamente não ia estar mais neste mundo, que ele ia morrer, então precisava preparar alguém para que continuasse levando esse evangelho adiante, e Pedro foi esse sustentáculo que Jesus assim elegeu, curou as suas feridas para que ele continuasse levando o evangelho. Perguntou, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. É o que nós já havíamos comentado anteriormente. O apóstolo João fez destaque do amor sincero de Jesus pelos seus discípulos. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo e os amou até o fim, Então, enquanto Jesus esteve, ele demonstrou esse amor, Não o fim de Jesus, mas o fim do ministério dele terreno, Ele não desamparou os seus, e como ele não desampara até hoje, como eu citei aqui, e a palavra de Deus cita, que ele falou que ia embora, através da morte, da sua crucificação, mas deixou um Consolador que é o Espírito Santo. Deus é amor e demonstrou o amor, entregou o seu Filho. Nosso amor deve ser expresso, assim como foi o amor de Deus, por meio dos atos e palavras. Às vezes as pessoas acham difícil dizer, eu te amo, para Deus e para as outras pessoas. Porém, quando o amor que sentimos por Deus enche a nossa vida, não temos dificuldade de expressar em oração nossos sentimentos por aquele que, em última análise, é o responsável por tudo o que somos. Na adoração, reconhecemos que quem tem a primazia da nossa vida não somos nós mesmos, nem os outros, nem o nosso trabalho, mas Deus. Só o ser divino mais elevado merece o nosso elevado respeito, ou seja, o nosso Deus. Diante de Deus, os serafins cobrem os rostos, quer dizer, e o versículo diz, proclamam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Isaías 63, Então eles não tinham coragem nem de olhar a face de Deus. Então diz o texto que com duas asas eles voavam, com duas cobriam os pés e com duas cobriam o rosto, porque estavam na presença do Deus Santo, mostrando que nós devemos reverenciar o nosso Deus, estar na presença dele quando nós entramos em oração, mostrando realmente a nossa contrição e entendendo que nosso Deus é santo. Diz aqui, ao adorarmos ao Senhor com verdade e amor, nos refugiamos nele por meio da oração. E ele diz aqui nesse outro tópico, a oração é o refúgio por meio da confissão. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Deus sempre faz o que é justo e correto. Interessante essa frase aqui. Deus faz o que é justo e correto. Então, Deus é justo. Embora muitas das vezes ache que Deus é cruel, que Deus é insensível, mas nós sabemos que Deus é justo. Ele faz as coisas corretas. Muitas vezes não é do entendimento do homem, mas a justiça de Deus é diferente da justiça do homem. A correção de Deus é diferente da correção do homem. Ele é fiel às suas promessas e sempre mantém a sua palavra. Pecados que cometemos voluntariamente, pecados de comissão, e boas ações que deixamos de fazer, pecados de omissão, são a natureza pecaminosa de cada um de nós. Ou seja, nós temos dentro de nós a natureza boa e a natureza má. A Bíblia vai falar que é a constância, é o velho homem tentando suplantar o novo homem, e o novo homem cada dia mais tentando suplantar o velho homem, para que a natureza de Deus, a natureza de Cristo, ela cada vez mais cresça dentro de nós. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, mostrando que não só a questão da contrição de estar na presença de Deus,
mas nós temos que nos derramar na presença de Deus para que nós possamos ser perdoados, né? E a palavra vai falar, a Bíblia vai falar muito dessa questão do perdão, né? Porque se nós não perdoarmos as pessoas próximas, como é que nós vamos querer o perdão de Deus, né? Então, nós devemos entrar na presença de Deus com nossos corações puros, porque nós confessamos nossos pecados, perdoamos uns aos outros, né? Isso que ele vai dizer. É como disse aqui em Provérbios 28:13. Aqui vemos a descrição do arrependimento sincero, do perdão dado por Deus, aquele que por meio da oração reconhece a sua pecaminosidade. A consciência da santidade de Deus nos faz conscientes da nossa própria natureza pecaminosa. Quando pecamos, ferimos a nós mesmos e aos que estão à nossa volta. Mas o pior de tudo é que o pecado é contra Deus. Contra ti, só contra ti pequei. Fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a sua sentença e tens razão para condenar. O salmista reconheceu isso. E nós precisamos reconhecer, né, o nosso erro, o nosso pecado, né? É nos quedarmos e dobrarmos, confessarmos perante Deus, para que Ele realmente possa nos perdoar, para que nós possamos nos sentir restaurados e possamos olhar para o Senhor, né, com sinceridade, com o nosso coração limpo. Não precisamos confessar nossos pecados a nenhum outro ser, mas devemos confessá-lo diretamente a Deus, para Deus que promete nos perdoar de toda a sua injustiça. Nós já lemos esse versículo, lá João no capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Muito bem. A oração é o refúgio por meio do louvor. O louvor te guarda em Sião, ó Deus. Os votos que fizemos serão cumpridos. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Salmo 65, 1 e 2. O oferecimento dos votos pode ocorrer na forma de um ato público de adoração e louvor ou alguma outra demonstração de alegre confiança em Deus, que responde à oração. Quanto temos grande estima e amor por uma pessoa, falamos bem dela. Aquele a quem honramos e amamos mais do que qualquer outra pessoa recebe naturalmente o nosso maior louvor. Então, quem é a pessoa que deve receber o nosso maior louvor, né? Espiritualmente falando, né? É o nosso Deus, né? O nosso Cristo, o nosso Salvador. Louve-no pelos seus feitos poderosos, louve-no segundo a imensidão da sua grandeza. O salmista cantando aqui, salmodiando, cantando e orando, né? Então é o nosso Deus grande, todo-poderoso, que merece nosso todo louvor, nossa adoração. O salmista, no Salmo 34, 1, assim expressou: bendizei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Enquanto qualquer dificuldade e agruras em tempos de pandemia de coronavírus, devemos louvar a Deus em oração. Conclusão. As palavras pestilência, lá em Jeremias no capítulo 21, e praga em Números 11, parece se referir a doenças contagiosas de proporções epidêmicas. A palavra pestilência também aparece lá em Êxodo no capítulo 9, como referência à doença misteriosa. O pecado é retratado na Bíblia como uma doença da alma. Essa doença espiritual trouxe a morte física e espiritual do homem. Para que haja cura dessa maligna doença, só há uma alternativa, uma só vacina: o perdão de Deus Pai por meio do precioso sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, né? É Deus que nos cura, é Deus que nos sara, né? Tá falando realmente, porque às vezes muitas pessoas ficam doentes do físico porque adoecem espiritualmente. Esquece que nós temos um mediador, temos alguém, temos um socorrista, né? Que é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Matarei os habitantes desta cidade, tanto homens como os animais, deles morrerão, e uma peste terrível, Jeremias, né? A citação lá dentro do texto. Sabia que a mão do Senhor trará a praga terrível sobre os rebanhos do faraó, e estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os bois e ovelhas. Êxodo 9:3. Para tanto, é preciso, parte de todos os homens, o reconhecimento e aceitação do seu estado de enfermidade espiritual. Se você quer ficar imune à morte espiritual, vá ao refúgio de oração,
pois o médico dos médicos está lá. Dizendo que Deus está no seu santo lugar, ele não mudou. A palavra fala que o ouvido dele está inclinado para a oração que se faz nesse lugar, e as mãos deles não está encolhida para que não possa nos abençoar. Então é só nós irmos ao refúgio de oração, irmos ao Senhor, aos médicos dos médicos, que ele vai nos sarar. Ele coloca aqui, para pensar e agir. Ele faz aqui uma analogia, né? Você tem consultado a caderneta de vacinação, fazendo referência à Bíblia? Você tem lido a Bíblia com constância? Segundo eles aqui, tem ido com frequência ao consultório dos médicos? Né? Ou seja, você tem entrado na presença de Deus com constância, para que você possa receber o favor do Senhor? E terceiro, tem se mantido longe da pandemia? Ou seja, o seu pecado você tem se afastado da sua vida? Como é que tem sido a sua relação com Deus em relação ao pecado? Quarto, tens passado tempo no SPA, refúgio de oração para a restauração da fé? Né? Ou seja, quanto tempo você tem gastado na oração? Né? Que tipo de oração você usa? Né? Porque o SPA é o lugar onde você vai para ter realmente um tratamento psicológico, um repouso, para você restaurar suas energias, o seu físico. Né? Então, como é que você se restaura quando você entra na presença do Senhor? Como é que você faz? Né? Desse aí que ele está informando aqui. E quem escreveu, né, esse estudo, né, foi o pastor Gelson Gonçalves Sardinha, lá da Igreja Batista do Montomo. Meus irmãos, que a graça de Deus possa estar sobre a sua vida, como tem estado sobre a minha, e eu tenho certeza também que tem estado sobre a sua, mesmo nesse tempo de crise em que nós estamos vivendo. Então, que Deus possa te abençoar e que nós possamos não esquecer que a oração é o veículo que realmente nós usamos para conversar com o nosso Deus, para que nós possamos entrar na presença dele e não vivermos ansiosos, porque no tempo de Deus ele responde às nossas orações. Graça e paz.